O milionário Dário Montecchio Valença era frio, solitário e não confiava em ninguém. Naquela manhã, sentado em sua poltrona de couro, ele fingiu dormir. Não por cansaço, mas para testar. Queria saber se Miguel e Rafael, os gêmeos da faxineira Helena Belmonte, mexeriam em algo que não era deles. Ele esperava o pior. Mas quando abriu os olhos, o que viu foi algo que nenhum teste, nenhum dinheiro e nenhuma desconfiança poderiam prever. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Dário Montecchio Valença não confiava em ninguém e tinha seus motivos para isso. Sentado na poltrona de couro do escritório, ele observava a chuva bater contra as janelas enormes da mansão no Alto de Pinheiros. Aos 39 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Menos paz, menos alegria, menos qualquer coisa que lembrasse vida de verdade. A traição que sofrera anos atrás tinha deixado marcas profundas. Ele aprendera da pior forma que pessoas mentem, manipulam e se aproveitam. Por isso, construiu muros ao redor de si mesmo, muros que ninguém conseguia atravessar. A mansão refletia exatamente isso, limpa demais, organizada demais, silenciosa demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Leandro Quirino Bastos, o administrador da casa, bateu na porta antes de entrar. Era um homem de 44 anos, sempre impecável no terno cinza, mas com um olhar que parecia calcular cada movimento. Senhor Dário, preciso falar sobre a nova contratação. Dário nem ergueu os olhos da tela do computador. Pode falar. É a faxineira, Helena Arcos Belmonte, viúva, 31 anos. Tem 2 filhos gêmeos de 6 anos. Agora Dário parou. Olhou para Leandro com aquela expressão fechada que intimidava qualquer um. Crianças? Aqui? Ela não tem com quem deixar, senhor. E é a melhor opção no momento. Referências excelentes, trabalha há anos na área, precisa do emprego. Dário suspirou. Passou a mão pelo cabelo escuro, sentindo o peso daquela decisão. Crianças significavam barulho, bagunça, invasão do seu espaço, tudo o que ele evitava. Mas também significava que aquela mulher estava desesperada. E ele conhecia desespero. Não gostava de se sentir cruel. Deixe claro para ela que não quero barulho. Não quero as crianças correndo pela casa. Não quero intimidade. Ela faz o trabalho dela e vai embora. Entendido? Perfeitamente, senhor. Leandro saiu, mas algo em seu olhar incomodou Dário. Ele não sabia bem o que. Talvez fosse apenas a desconfiança constante que carregava como uma segunda pele. 3 dias depois, Helena chegou. Dário estava no escritório quando ouviu a campainha. Pelo vidro da janela, viu uma mulher de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Ela vestia roupas simples, mas limpas. Carregava uma bolsa grande no ombro e segurava as mãos de 2 meninos, os gêmeos. Eram idênticos. Cabelos castanhos lisos, rostos curiosos, olhos brilhantes. Um deles apontava para o jardim, animado. O outro observava a casa com atenção, mais quieto. Leandro abriu a porta. Dário não conseguiu ouvir a conversa, mas viu quando Helena entrou, firme, com a cabeça erguida. Não havia submissão nela. Havia dignidade. Isso o surpreendeu. Horas depois, enquanto trabalhava, Dário ouviu risadas vindas do corredor. Risadas infantis. Levantou-se e foi até a porta do escritório, abrindo-a com força. No corredor, os 2 meninos corriam atrás um do outro, rindo alto. Helena apareceu logo atrás, com uma expressão firme, mas amorosa. Miguel! Rafael! Eu já disse! Aqui não é lugar de correr. Vamos, venham comigo! Os meninos pararam imediatamente. O mais agitado, Rafael, baixou a cabeça. Desculpa, mãe. Miguel, o mais quieto, olhou para Dário. Seus olhos eram profundos, como se enxergassem coisas que uma criança de 6 anos não deveria enxergar. Helena virou-se e viu Dário parado na porta. Seus olhos se encontraram. Me desculpe, senhor Valença. Eles estão empolgados.
Não vai acontecer de novo. Dário não respondeu. Apenas voltou para dentro do escritório e fechou a porta. Mas algo naquele olhar de Miguel ficou grudado em sua mente. Nos dias seguintes, a presença de Helena e dos meninos começou a mudar sutilmente a casa. Havia cheiro de comida de verdade vindo da cozinha. Havia vozes baixas conversando. Havia pequenos sinais de vida. Dário odiava admitir, mas também sentia algo estranho, algo que não conseguia nomear. Certa manhã, ele desceu para tomar café e encontrou um desenho esquecido na mesa da cozinha. Era um sol amarelo com um rosto sorridente. Embaixo, com letra torta, estava escrito: para o homem triste. Dário pegou o papel. Olhou para ele por um longo momento, então amassou e jogou no lixo. Mas à noite, quando todos já tinham ido embora, ele voltou, pegou o desenho amassado e o guardou na gaveta do escritório. Leandro observava tudo e não gostava do que via. Senhor Dário, talvez devêssemos reconsiderar essa contratação. As crianças estão causando transtornos. Que transtornos? Barulho, distração. Não é o ambiente que o senhor sempre manteve. Dário olhou para Leandro com frieza. Se eu quiser demitir alguém, eu aviso. Por enquanto ela fica. Leandro concordou, mas seus olhos revelavam contrariedade. Dário voltou a se sentar na poltrona de couro. A casa estava em silêncio novamente. Mas agora, esse silêncio parecia mais pesado do que antes, e ele não sabia por quê. Helena acordava todos os dias às 5 da manhã. Arrumava os meninos, preparava o café, guardava lanchinhos na bolsa e saía de casa antes do sol nascer. Era a rotina de quem não tinha escolha. Mas era também a rotina de quem tinha orgulho do próprio trabalho. Quando chegou à mansão naquela manhã de quinta-feira, os gêmeos estavam mais agitados que o normal. Mãe, a gente pode brincar no jardim? Perguntou Rafael com os olhos brilhando. Não, vocês vão ficar perto de mim. E em silêncio. Mas mãe... Rafael, eu não vou repetir. O menino fez bico, mas obedeceu. Miguel, como sempre, apenas observava. Leandro abriu a porta com aquele sorriso forçado. Bom dia, Helena. Entre. Bom dia, senhor Leandro. Ela entrou com os meninos. A casa continuava gelada, apesar do sol lá fora. Parecia que até a luz tinha medo de entrar. O senhor Dário está no escritório. Ele pediu para você começar pela sala de estar e depois subir para os quartos. Evite barulho. Pode deixar. Helena levou os meninos até a cozinha, onde deixou a bolsa. Tirou 2 cadernos de colorir e lápis de cor. Vocês vão ficar aqui quietinhos enquanto eu trabalho. Combinado? Combinado, disseram os 2 ao mesmo tempo. Ela saiu, mas não sem antes olhar para trás. Miguel já estava desenhando. Rafael balançava as pernas na cadeira inquieto. Helena suspirou. Conhecia aquele olhar. Rafael não ia ficar quieto por muito tempo. E ela estava certa. 15 minutos depois, enquanto passava pano na sala, ouviu passos rápidos no corredor. Virou-se e viu Rafael correndo em direção ao jardim de inverno. Rafael, volta aqui agora! O menino parou, mas não voltou. Ficou olhando para as plantas enormes, fascinado. Mãe, olha o tamanho dessas folhas. Miguel apareceu logo atrás, mais devagar, mas igualmente curioso. Mãe, tem uma estátua ali. Posso ver de perto? Helena largou o pano e foi até eles, o coração apertado. Eu disse para ficarem na cozinha. Vocês não me ouvem? A gente só queria ver. Não importa. Voltem agora. Foi quando ela ouviu a voz grave atrás de si. Tem algum problema aqui? Helena virou-se assustada. Dário estava parado na entrada do jardim de inverno, com os braços cruzados e aquela expressão fechada que ela já conhecia. Me desculpe, senhor Valença. Eles se distraíram. Já estamos voltando. Dário olhou para os meninos. Rafael abaixou a cabeça. Mas Miguel o encarou de volta, sem medo. Por que o senhor nunca sorri? Perguntou Miguel com a inocência brutal das crianças. Helena sentiu o sangue gelar. Miguel, não fale assim. Mas Dário não desviou o olhar.
Ficou encarando o menino por um longo momento. Então, sem responder, deu as costas e voltou para o escritório. Helena pegou os dois pela mão, com mais força do que pretendia. Eu avisei para ficarem quietos. Avisei. Agora vocês vão ficar sentados na cozinha e não vão sair de lá até eu terminar. Entenderam? Desculpa, mãe, disse Rafael com os olhos marejados. Miguel não disse nada. Apenas concordou. Helena voltou ao trabalho, mas sentia as mãos tremendo. Precisava daquele emprego. Não podia perder. Não tinha para onde correr. Leandro apareceu no corredor, com aquele olhar de quem já esperava problemas. As crianças estão agitadas? Não, senhor Leandro. Está tudo bem, porque se estiverem, eu posso falar com o senhor Dário. Não precisa. Está tudo sob controle. Leandro sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Espero que sim, Helena. Espero que sim. Ele se afastou e Helena sentiu um calafrio. Havia algo naquele homem que a deixava desconfortável. No escritório, Dário estava sentado em frente ao computador, mas não conseguia se concentrar. A pergunta do menino voltava sem parar na sua cabeça. Por que o senhor nunca sorri? Ele passou a mão pelo rosto cansado. Quando foi a última vez que tinha sorrido de verdade? Não conseguia lembrar. Levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo, no jardim, viu Helena estendendo roupas no varal dos fundos. Os meninos estavam sentados na grama, finalmente quietos, desenhando. Rafael ria de algo que Miguel tinha desenhado. Miguel empurrava o irmão de leve, mas também sorria. Dário ficou observando. Havia algo ali que ele não tinha há anos. Algo simples, algo verdadeiro. Leveza. Ele não sabia se isso o incomodava ou o atraía. Talvez os dois. À tarde, enquanto Helena limpava o segundo andar, ouviu uma batida na porta do quarto. Era Miguel. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode, meu amor. Por que a gente não pode correr aqui? A casa é tão grande. Helena parou de arrumar a cama e se ajoelhou na frente do filho. Porque essa não é a nossa casa, Miguel. A gente está aqui para trabalhar. E temos que respeitar o espaço do senhor Dário. Ele não gosta da gente? Helena sentiu o coração apertar. Não é isso. Ele gosta de silêncio. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas ficam tristes e preferem ficar sozinhas. Miguel pensou por um momento. Ele parece muito triste, mãe. Helena não soube o que responder. Apenas abraçou o filho. Vamos terminar o dia direitinho, está bem? Amanhã vai ser melhor. Mas ela não tinha certeza disso. Quando o dia terminou e Helena se preparava para ir embora, Dário apareceu na cozinha. Ela se assustou. Senhor Valença, eles podem brincar no jardim dos fundos, só lá, e sem gritar. Helena piscou, surpresa. Sério? Desde que não atrapalhem. Ele saiu antes que ela pudesse agradecer. Helena ficou parada, segurando a bolsa. Então, sorriu. Talvez houvesse esperança, afinal. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha para a mansão. Helena trabalhava em silêncio, sempre atenta. Os meninos brincavam no jardim dos fundos, como Dário havia permitido. E ele, no escritório, fingia não notar. Mas notava. Notava as risadas abafadas que vinham de fora. Notava o cheiro de bolo que às vezes subia da cozinha. Notava os pequenos objetos fora do lugar. Um carrinho esquecido perto da porta, um desenho deixado na mesa, uma bola colorida no corredor. E isso começou a incomodá-lo. Não porque fosse ruim, mas porque era diferente, e diferente para Dário sempre significava perigo. Leandro percebeu a mudança no patrão e decidiu alimentar a desconfiança. Senhor Dário, notou que alguns objetos têm mudado de lugar? Dário ergueu os olhos do relatório que lia. Como assim? Pequenas coisas. Um livro que estava na estante agora está na mesinha. Um controle remoto que sumiu e apareceu em outro cômodo. Nada grave, mas curioso. E o que você está insinuando? Dário perguntou. Leandro deu de ombros, calculista. Não estou insinuando nada. Apenas observando. Crianças são curiosas. Mexem em tudo. Helena sempre fica de olho neles. Sempre.
O senhor tem certeza? A semente da dúvida foi plantada. Dário começou a reparar mais, e quanto mais reparava, mais via coisas que não estavam como deixara. Uma caneta que tinha certeza de ter guardado na gaveta agora estava sobre a mesa. Um porta-retratos virado de lado. A cadeira do escritório em posição diferente. Podia ser paranoia. Provavelmente era. Mas a última vez que confiara cegamente tinha sido traído de forma brutal. A lembrança ainda ardia. Ele precisava saber. Certa manhã, chamou Leandro ao escritório. Quero que você observe. Discretamente, veja se as crianças mexem em algo que não devem. Leandro escondeu o sorriso. Claro, senhor. Pode deixar comigo. Nos dias seguintes, Leandro vigiava, mas não procurava inocência. Procurava culpa. E quando não achava, inventava. Senhor Dário, hoje vi o menino mais agitado, o Rafael, perto da sala de estar. Ele olhava para os objetos decorativos com muito interesse. Ele tocou em algo? Não tenho certeza, mas parecia tentado. Dário apertou os dentes. E Helena? Estava na cozinha. Não viu. A desconfiança crescia como erva daninha. Dário começou a se sentir como nos velhos tempos, quando achava que controlava tudo, mas foi pego de surpresa. Não podia deixar isso acontecer de novo. Ele sabia que estava sendo injusto. Sabia que as crianças eram apenas crianças, mas o medo era mais forte que a razão. Helena notou a mudança. Dário voltara a ser frio. Evitava cruzar com ela. Mal respondia bom dia. Numa tarde, enquanto limpava a sala, ele entrou de repente. Helena, preciso que fique mais atenta aos meninos. Ela parou, surpresa. Algum problema, Sr. Valença? Apenas fique de olho. Crianças mexem em coisas. Não quero nada quebrado ou fora do lugar. Helena sentiu a acusação velada. Seus olhos se encheram de uma tristeza misturada com raiva. Meus filhos não mexem no que não é deles. Eu ensinei educação. Não estou dizendo que mexem. Só estou pedindo atenção. Eu sempre fico atenta. Dário não respondeu. Saiu, deixando Helena com um aperto no peito. Ela sabia o que aquilo significava. A desconfiança estava de volta. E quando a desconfiança chegava, o fim não estava longe. Naquela noite, em casa, Helena chorou escondida no banheiro. Os meninos não podiam ver. Eles já carregavam peso demais para a idade. Miguel bateu na porta. Mãe, está tudo bem? Está sim, meu amor. Já vou sair. A gente fez alguma coisa errada? Helena abriu a porta e se ajoelhou na frente dele. Não, Miguel, vocês não fizeram nada errado. Nada. Então por que o homem da casa grande está bravo com a gente? Ele não está bravo. Ele tem medo. Medo de quê? De confiar. Miguel não entendeu completamente, mas abraçou a mãe. A gente é bonzinho, mãe. Ele vai ver. Helena segurou o filho com força, desejando que ele estivesse certo. De volta à mansão, Dário não conseguia dormir. Levantou-se e foi até o escritório. Acendeu a luz e ficou olhando para os objetos ao redor. Havia algo de errado com ele. Sabia disso. A terapia que fizera anos atrás tinha alertado. Você projeta o passado no presente. Nem todo mundo vai te trair, Dário. Mas como saber? Como ter certeza? Ele pegou o desenho amassado que guardara na gaveta. O sol sorridente. Para o homem triste. Por que uma criança faria isso? Por que alguém se importaria? A menos que quisesse algo. Dário amassou o papel novamente e o jogou no lixo. Então teve uma ideia. Um teste. Se as crianças realmente não mexiam em nada, se Helena realmente controlava tudo, então não haveria problema. Mas se houvesse, ele saberia. E dessa vez não seria pego de surpresa. Leandro, ao saber do plano, sorriu satisfeito. Finalmente, aquela mulher e aquelas crianças seriam afastadas. E a ordem voltaria à mansão, a ordem que ele controlava. Era uma sexta-feira tranquila. Helena chegou cedo, como sempre, com os meninos já acostumados à rotina. Rafael carregava um caderno de desenhos novos.
Miguel, um livrinho de historinhas que a mãe comprara num sebo. Leandro recebeu os três na porta com aquele mesmo sorriso falso de sempre. Bom dia, o senhor Dário está no escritório. Ele pediu para não ser incomodado hoje. Entendido, respondeu Helena com a voz firme. Ela levou os meninos para a cozinha, arrumou seus materiais e foi começar o trabalho. Mas algo no ar estava diferente, pesado, como se a casa segurasse a respiração. No escritório, Dário preparava tudo com cuidado. Deixou a porta entreaberta. Sentou-se na poltrona de couro de frente para a mesa. Sobre ela, colocou propositalmente objetos de valor. Um relógio caro, uma caneta antiga que ganhara do pai, algumas notas de dinheiro dobradas. Então cruzou os braços, inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos. Fingiu dormir. O coração batia forte, mas ele controlava a respiração. Parecia relaxado, vulnerável. Era uma armadilha. Leandro passou pelo corredor e viu a cena. Sorriu discretamente e se afastou. Helena estava no andar de cima limpando os quartos. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Meia hora depois, Rafael ficou entediado na cozinha. Miguel, vamos dar uma volta? A mãe disse para ficarmos aqui. Só uma voltinha rápida, ela nem vai perceber. Miguel hesitou, mas Rafael já estava se levantando. E quando Rafael decidia algo, era difícil pará-lo. Os dois saíram da cozinha em silêncio. Andaram pelo corredor, olhando os quadros nas paredes, as plantas decorativas, os tapetes macios. Foi quando viram a porta do escritório entreaberta. Rafael espiou primeiro. Miguel, olha, o homem está dormindo. Miguel se aproximou curioso. Viu Dário na poltrona, imóvel, com a respiração lenta. A gente não devia estar aqui, sussurrou Miguel. Ele está dormindo, não vai saber. Os dois entraram devagar, quase na ponta dos pés. O escritório era impressionante. Estantes enormes, cheiro de livros antigos, uma mesa de madeira escura e o homem ali, quieto. Rafael olhou para a mesa, viu as coisas brilhantes, o relógio, a caneta, o dinheiro. Miguel viu também, mas não foi isso que chamou sua atenção. Foi o rosto de Dário. Mesmo dormindo, ele parecia cansado, triste, como se carregasse um peso invisível. Rafa, olha o rosto dele, sussurrou Miguel. O quê? Ele parece triste até dormindo. Rafael olhou melhor. Era verdade. Não havia paz naquele rosto, apenas tensão. A gente podia fazer ele sorrir, disse Rafael com aquele brilho travesso nos olhos. Como? Rafael olhou ao redor e viu na mesinha ao lado um estojo de canetinhas coloridas. Provavelmente eram de Leandro, para marcar documentos. A gente pode desenhar no rosto dele. Quando acordar e se ver no espelho, vai rir. Miguel arregalou os olhos. A mãe vai ficar brava. Ela não precisa saber. A gente desenha, ele acorda, ri e depois limpa. Pronto. Miguel ainda hesitou, mas havia algo naquele homem que o tocava. Aquela tristeza profunda, aquela solidão. Talvez um desenho pudesse ajudar. Está bem, mas desenhos pequenos. E nada de bagunça. Rafael sorriu e pegou as canetinhas. Miguel pegou algumas também. Os dois se aproximaram devagar, contendo a risada. Dário, imóvel, sentia o coração disparar. Eles estavam ali, perto da mesa, perto dos objetos de valor. Esperava que pegassem algo, qualquer coisa, para confirmar suas suspeitas. Mas eles não pegaram, não tocaram no relógio, nem na caneta, nem no dinheiro. Em vez disso, sentiram algo roçar levemente em seu rosto, as canetinhas. Rafael começou desenhando um sol no canto da testa de Dário. Miguel desenhou um coração pequeno na bochecha. Rafael fez um sorriso torto perto da boca. Miguel adicionou estrelinhas. Os dois trabalhavam concentrados, sérios, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pronto, sussurrou Rafael. Agora ele vai sorrir quando acordar. Miguel olhou para o desenho e sorriu também. Acho que ficou bom. Os dois se afastaram, guardaram as canetinhas e saíram do escritório em silêncio, orgulhosos do que tinham feito.
Dário continuou imóvel, mas por dentro estava completamente confuso. Eles tinham tido a chance perfeita. Objetos valiosos, dinheiro. E não tocaram em nada, desenharam no rosto dele. Por quê? Ele não entendia, não fazia sentido. Ficou ali, parado, tentando processar o que tinha acontecido, tentando encaixar aquilo no mundo de desconfiança que construíra, e não conseguia. Então ouviu passos rápidos. Helena. Ela entrou no escritório ofegante e viu os filhos saindo. Depois olhou para Dário, e o que viu a deixou sem ar. O rosto dele estava coberto de desenhos coloridos. Um sol, um coração, estrelas, um sorriso torto desenhado com caneta azul. Meu Deus! Sussurrou ela, com a voz falhando. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Helena ficou paralisada por 3 segundos eternos. O cérebro tentava processar a cena. Dário na poltrona. O rosto coberto de desenhos infantis, os filhos saindo do escritório com sorrisos inocentes. Então, o pânico tomou conta. Miguel! Rafael! Venham aqui agora! Os meninos pararam no corredor. O tom da mãe os assustou. Mãe, a gente só... Agora? Eles voltaram cabisbaixos. Helena os colocou na frente dela, a voz tremendo de desespero. O que vocês fizeram? A gente desenhou no rosto dele, disse Rafael, sem entender a gravidade. Para ele sorrir quando acordar, completou Miguel, com a inocência brutal dos 6 anos. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Levou as mãos ao rosto, tentando respirar. Vocês desenharam no rosto dele. A gente não mexeu em nada, mãe. Só desenhamos, explicou Miguel. Olha o que vocês fizeram. Olha! Ela apontou para Dário, ainda imóvel na poltrona, ainda fingindo dormir, mas agora completamente perdido sobre o que fazer. Eu vou perder o emprego. Vocês entendem? A gente vai perder tudo. As palavras saíram com desespero e os meninos começaram a entender. Rafael começou a chorar. A gente não queria... A gente só queria ajudar. Helena se ajoelhou e tentou limpar o rosto de Dário com a mão, mas a caneta não saía. Senhor Valença, me desculpe tanto. Eles não sabem, eles são crianças, eu juro que não vai acontecer de novo. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas. Ela esfregava o rosto dele com a ponta da blusa, desesperada. Por favor, não me mande embora. Eu preciso desse emprego. Eu não tenho para onde ir, Foi quando Leandro apareceu na porta. Ele olhou para a cena e precisou controlar o sorriso vitorioso. O que aconteceu aqui? Helena se virou, em pânico. Foi um acidente. As crianças não entenderam. Eu vou limpar tudo, eu prometo. Leandro entrou no escritório, fingindo preocupação. Isso é inadmissível, Helena. Completamente inadmissível. Eu sei, senhor Leandro, mas... Deixar crianças sem supervisão, permitir que desrespeitem o senhor Dário dessa forma, isso é falta de responsabilidade. Não foi falta de responsabilidade. Eu estava trabalhando, eles deveriam estar sob controle, e não estavam. Helena sentiu a raiva subir, mas engoliu. Precisava do emprego. Não vai acontecer de novo, não vai porque você vai ser demitida. O quê? Não há alternativa. Isso ultrapassou todos os limites. Miguel começou a chorar também. Rafael segurou a mão do irmão apavorado. Mãe! Helena abraçou os dois, chorando, sentindo o mundo desabar. E então, Dário abriu os olhos. O silêncio foi imediato. Ele se levantou devagar. Olhou para Helena, para os meninos, para Leandro. Senhor Dário, eu estava explicando para a Helena que... Calha a boca, Leandro. Leandro piscou, surpreso. Dário nunca falava assim com ele. Dário caminhou até o espelho na parede lateral do escritório. Virou o rosto. Viu os desenhos coloridos. O sol, o coração, as estrelas, o sorriso torto. Todos esperavam a explosão. A raiva, a demissão imediata. Mas o que veio foi algo que ninguém esperava. Dário começou a rir. Primeiro foi um som abafado, depois
uma risada baixa. Então, gargalhadas profundas, genuínas, vindas de um lugar que ele achava que não existia mais. Ele riu olhando para o próprio reflexo, riu da imagem ridícula, riu da inocência absurda daquilo tudo. E riu porque, no fundo, era a coisa mais humana que alguém tinha feito por ele em anos. Helena parou de chorar, confusa. Os meninos se olharam. Leandro ficou pálido. "Senhor Dário", chamou Helena insegura. Ele se virou, ainda com o rosto pintado, os olhos brilhando de uma forma diferente. "Eles desenharam em mim para eu sorrir?" Helena concordou sem saber o que dizer. "E não tocaram em nada?" Ele apontou para a mesa, onde os objetos valiosos continuavam intocados. "Não, senhor, eles não tocam no que não é deles. Eu ensinei isso." Dário olhou para os gêmeos. Miguel ainda chorava baixinho. Rafael limpava as lágrimas com as costas da mão. "Vocês queriam me fazer sorrir?" Miguel concordou. "O senhor parecia triste, até dormindo." Dário sentiu algo apertar no peito. Não era raiva. Era outra coisa. Algo que não sentia há tanto tempo que quase esquecera o nome. Gratidão. Ele se abaixou na frente dos meninos. "Obrigado. Ninguém nunca tentou me fazer sorrir antes." Rafael parou de chorar. "Então, a gente não fez errado?" "Vocês fizeram errado, sim. Não se desenha no rosto das pessoas sem avisar." Os dois baixaram a cabeça. "Mas", continuou Dário, e dessa vez havia um sorriso suave, "fizeram com o coração certo." Helena soltou o ar que estava prendendo. As pernas quase cederam de alívio. Dário se levantou e olhou para Leandro, que ainda estava na porta, visivelmente desconfortável. "Pode ir, Leandro, e da próxima vez que quiser demitir alguém, fale comigo primeiro." Leandro abriu a boca para responder, mas Dário cortou com o olhar. "Pode ir." Leandro saiu, mas não sem antes lançar um olhar de ódio para Helena. Dário voltou a olhar para Helena. "Você não vai perder o emprego." "Obrigada, Sr. Valença. Muito obrigada. Mas quero que eles brinquem dentro de casa também. No jardim de inverno, na sala de jogos. Essa casa precisa de vida." Helena piscou sem acreditar. "Sério? Sério? E me chame só de Dário. Esse negócio de Sr. Valença está me fazendo sentir velho." Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Dário voltou para o espelho e olhou mais uma vez para os desenhos. Ainda estava rindo. E percebeu que não queria limpar. Não ainda. Depois que os meninos saíram do escritório, ainda um pouco assustados, mas aliviados, Helena ficou sozinha com Dário. Ele ainda estava em frente ao espelho, olhando os desenhos coloridos no rosto. "Eu realmente sinto muito", disse Helena, a voz ainda trêmula. Dário balançou a cabeça. "Não precisa, já disse. Está tudo bem. Mas eles desrespeitaram o senhor. Desenharam no seu rosto enquanto eu fingia dormir, sim." Helena parou. Piscou. "O quê?" Dário se virou para ela. Havia algo diferente em seu olhar. Menos dureza, menos distância. "Eu fingi dormir, de propósito, para testar se seus filhos mexeriam em algo que não deviam." O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu a raiva subir quente e rápida. "O senhor fez o quê?" Eu precisava saber. Precisava ter certeza. "Certeza de quê? Que meus filhos não são ladrões?" "Não é pessoal, Helena. Eu só não confio facilmente." "Não é pessoal?" A voz dela subiu. "O senhor armou uma cilada para 2 crianças de 6 anos porque não confia em ninguém." Dário não respondeu. Sabia que ela tinha razão. Sabia que tinha sido injusto. "Sabe o que isso mostra?" continuou Helena, sem segurar as palavras. "Mostra que o senhor não sabe o que é ser pobre, não sabe o que é ensinar honestidade para os filhos quando o mundo inteiro diz que gente como a gente não tem valor. Meus meninos podem não ter nada, mas têm caráter. E eu não precisava provar isso para ninguém." Ela pegou a bolsa, chamou os filhos no corredor e foi em direção à porta. Dário ficou ali, paralisado. Viu quando ela passou por ele, a cabeça erguida, os olhos vermelhos mas firmes.
Helena, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu peço desculpas. De verdade, eu estava errado. Helena finalmente olhou para trás. O senhor estava sim. Mas sabe o que é pior? É que meus filhos ainda acharam que o senhor merecia sorrir. Mesmo achando que o senhor estava dormindo, mesmo sem ninguém ver. Eles fizeram aquilo porque são bons e não porque alguém estava testando. As palavras acertaram Dário como um soco no estômago. Helena saiu com os meninos e a porta fechou atrás dela. Dário ficou ali, sozinho no escritório, o rosto ainda pintado, o coração apertado. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha. Nos dias seguintes, Helena não voltou. Dário esperava vê-la chegar de manhã, como sempre. Mas quem apareceu foi uma substituta temporária indicada por Leandro. Onde está a Helena? Perguntou Dário na manhã de segunda-feira. Ela pediu uns dias, respondeu Leandro com falsa neutralidade. Disse que precisava resolver algumas coisas. E você aceitou? Não tive escolha, mas arranjei uma substituta. Dário olhou ao redor. A casa estava limpa, organizada, mas estava morta novamente. Não havia risadas no jardim. Não havia cheiro de bolo na cozinha. Não havia vida. E ele sentiu falta. Na quarta-feira, Dário não aguentou mais. Pegou o telefone e ligou para o número que Leandro tinha no cadastro. Helena atendeu no terceiro toque. Alô? Helena, é o Dário. Silêncio do outro lado. Sei que você está brava. E tem todo o direito, mas preciso falar com você. Não há nada para falar, Sr. Valença. Tem, sim. E por favor me chama de Dário. Eu preciso pedir desculpas de verdade. Pessoalmente. Já pediu. Não do jeito certo. Vem aqui. Por favor. Só mais uma vez. Eu prometo que vai valer a pena. Helena hesitou. Parte dela queria desligar. Mas outra parte, a que ainda acreditava em segundas chances, decidiu aceitar. Está bem. Amanhã. Quando Helena chegou na quinta-feira, a casa estava diferente. O jardim de inverno tinha brinquedos novos. A sala de jogos estava montada, com uma mesinha, cadeirinhas coloridas, lápis de cor, livros. E no escritório havia uma caixa embrulhada. Dário estava lá, esperando. O rosto limpo, mas os olhos ainda carregando aquele peso. Obrigada por vir. Helena cruzou os braços, ainda desconfiada. O que é isso tudo? Uma tentativa de consertar o erro. Uma tentativa de mostrar que eu entendi. Ele apontou para a caixa. Isso é para os meninos. Não é para comprar perdão. É só um pedido de desculpas. Helena abriu a caixa. Dentro tinha um jogo de canetinhas novas. Coloridas. Profissionais. Ela quase sorriu. Eles vão adorar. Isso, Dário entregou um envelope. É para você. Helena abriu. Era um bônus, generoso. Eu não quero o seu dinheiro, Dário. Não é dinheiro de culpa, é reconhecimento. Você trabalha bem, você cria seus filhos bem. E eu fui injusto. Isso não apaga o que fiz, mas é o mínimo que posso fazer. Helena guardou o envelope na bolsa, mas seus olhos ainda estavam duros. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você não confia em ninguém? Dário suspirou. Sentou-se na poltrona. Porque a última pessoa em quem confiei me destruiu. Helena esperou. Ela era minha sócia e minha noiva. Roubou metade da empresa, vendeu segredos, me deixou sem nada. Levou anos para eu reconstruir. E jurei que nunca mais ia deixar ninguém perto o suficiente para fazer isso de novo. Helena sentou-se também, agora com menos raiva e mais compreensão. Então, você decidiu viver sozinho. Parecia mais seguro. E é? Dário olhou para ela. Não, é só mais triste. Helena ficou em silêncio por um momento. Meus filhos desenharam no seu rosto porque viram tristeza e quiseram ajudar, sem pensar em dinheiro, sem pensar em recompensa, só porque são crianças boas. Eu criei eles assim. E se o senhor, se você não consegue ver isso, então realmente não tem jeito. Dário concordou. Eu vi, e por isso eu ri,
porque percebi que passei tanto tempo procurando traição que esqueci que bondade também existe. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Então está tudo bem, voltamos ao trabalho. Mas sem testes, sem armadilhas, confiança se constrói, não se vigia. Combinado. E naquele momento, algo mudou. A mansão começou a respirar de novo. Leandro observava tudo com crescente irritação. A aproximação entre Dário e Helena o incomodava profundamente. Não era ciúme romântico, era medo de perder controle. Durante anos, ele fora o único elo de Dário com o mundo. Controlava a casa, as contas, os funcionários. Tinha poder. E agora, aquela mulher simples e seus filhos barulhentos estavam mudando tudo. Dário sorria mais, conversava mais, até começar a almoçar na cozinha em vez de trancar-se no escritório. Isso precisava acabar. Numa tarde, Leandro entrou na cozinha enquanto Helena preparava café. Posso falar com você um minuto? Helena se virou desconfiada. Claro. É sobre o Sr. Dário. Acho que você deveria manter uma certa distância. Como assim? Ele está ficando muito próximo. Isso não é bom para ninguém. Helena apertou os olhos. Por quê? Porque você é funcionária e ele é seu patrão. Existem limites. Eu sei muito bem dos limites, Sr. Leandro, e não estou ultrapassando nenhum. Não é o que parece. As pessoas vão falar, vão achar que você está se aproveitando. Helena largou a xícara na pia, a raiva subindo. Se aproveitando? Eu trabalho honestamente, cuido dos meus filhos. E se o Dário está mais feliz, é porque ele escolheu estar. Não porque eu manipulei alguma coisa. Leandro deu um sorriso frio. Claro, mas cuidado. Homens ricos se cansam rápido de novidades. E quando isso acontecer, você vai estar de volta na rua. Helena sentiu vontade de jogar o café no rosto dele, mas respirou fundo. Obrigada pela preocupação, mas eu sei me cuidar. Ela saiu da cozinha, mas as palavras ficaram gravadas na cabeça. Será que Leandro tinha razão? Será que Dário estava apenas entediado? Será que tudo aquilo era temporário? Helena tentou afastar os pensamentos, mas a dúvida estava plantada. Leandro não parou por aí. Começou a sabotar discretamente. Deixava recados importantes sem repassar, movia objetos de lugar e depois insinuava que as crianças tinham mexido. Criava pequenos conflitos entre Helena e outros funcionários. Mas Dário começou a perceber. Certa manhã ele procurou por um documento urgente e não encontrou. Leandro, onde está o contrato da construtora? Deixei na sua mesa ontem, Sr. Dário. Não está lá. Talvez alguém tenha mexido. Dário olhou para ele, sério. Quem? Bem, as crianças brincam por aqui agora, não é? Você está insinuando que Miguel e Rafael pegaram um contrato empresarial? Não estou insinuando nada, só levantando a possibilidade. Encontre o documento. Leandro saiu, mas voltou minutos depois com o contrato, que estava justamente na mesa dele. Peço desculpas, estava aqui. Eu que me confundi. Dário não respondeu, mas anotou mentalmente. Nos dias seguintes, outros erros de Leandro começaram a aparecer. E Dário não era bobo, percebia o padrão. Numa noite, chamou Helena ao escritório. Preciso te perguntar uma coisa, e quero a verdade. Sempre falo a verdade. O Leandro está te incomodando? Helena hesitou. Por quê? Porque eu conheço ele há anos e sei quando ele está tentando sabotar alguém. Helena suspirou. Ele disse que eu estava ultrapassando limites, que eu estava me aproveitando de você, que você ia se cansar e me mandar embora. Dário sentiu a raiva subir. Ele disse isso? Disse, mas eu não liguei. Deveria ter me contado. Não queria criar problemas. Dário se levantou. O problema não é você, é ele. No dia seguinte, Dário chamou Leandro ao escritório. A conversa foi breve e direta. Estou te afastando da administração da casa. Você vai continuar cuidando apenas das questões externas, investimentos, contratos, nada relacionado ao dia a dia aqui.
Leandro ficou pálido. Posso saber o motivo? Pode. Você está tentando controlar minha vida, e não vou permitir isso. Eu só estava protegendo o senhor. De quê? De ser feliz? Leandro não respondeu. Pode ir. Amanhã já quero você trabalhando remotamente. Só vem aqui quando eu chamar. Leandro saiu, mas o olhar que lançou para Dário era de puro ressentimento. Naquela noite, Helena agradeceu. Não precisava ter feito isso. Precisava sim. Ele estava atrapalhando. E eu cansei de deixar pessoas controlarem minha vida. Helena sorriu. Você está mudando, Dário. Será? Está. Para melhor. E pela primeira vez em muito tempo, Dário acreditou nisso. Os meses seguintes trouxeram uma transformação completa à mansão. Dário não era mais o homem fechado e desconfiado. Ele brincava com Miguel e Rafael, ensinava coisas, ouvia as histórias deles. Miguel descobriu que Dário gostava de xadrez. E Dário descobriu que Miguel tinha uma mente afiada para a estratégia. Rafael adorava desenhar. E Dário comprou materiais profissionais, incentivou, pendurou desenhos pela casa. Helena observava tudo com o coração apertado de gratidão e medo. Gratidão pela mudança, medo de que acabasse. Numa tarde de sábado, Dário a chamou para sentar no jardim. Preciso falar com você. Helena sentiu o coração acelerar. Sobre o quê? Sobre nós. Ela ficou sem palavras. Dário respirou fundo. Eu sei que sou mais velho, sei que sou complicado, sei que tenho uma tonelada de traumas, mas você e os meninos mudaram minha vida, e eu não quero que isso seja só uma relação de trabalho. Dário, deixa eu terminar. Eu me apaixonei por você, pela sua força, pela forma como cria seus filhos, pela forma como não se curva. E eu me apaixonei pelos meninos também, pela inocência deles, pela alegria que trouxeram para essa casa. Helena sentiu as lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Porque eu não sou do seu mundo. Eu sou faxineira, Dário, viúva, mãe de 2. Eu não tenho nada para oferecer além de mim mesma. E é exatamente isso que eu quero. Ele segurou a mão dela. Não quero salvar você. Não quero ser herói. Quero ser parceiro. Quero construir algo real. Algo que não seja baseado em aparências ou dinheiro. Algo que seja baseado em verdade. Helena chorou, mas eram lágrimas de felicidade. Eu também gosto de você, mas tinha medo. Medo de estragar tudo. Medo de que você um dia acordasse e percebesse que merece alguém melhor. Não existe alguém melhor. Existe a pessoa certa. E é você. Eles se beijaram ali, no jardim, sob o sol da tarde. E foi o beijo mais sincero que qualquer um deles já tinha dado na vida. Quando contaram para Miguel e Rafael, os meninos explodiram de felicidade. Então você vai ser nosso pai? Perguntou Rafael com os olhos brilhando. Dário se ajoelhou na frente deles. Se vocês deixarem, sim. Miguel abraçou ele com força. A gente deixa. E naquele momento a família estava formada. Leandro, ao saber da notícia, finalmente mostrou sua verdadeira face. Tentou espalhar rumores na cidade, tentou manchar a reputação de Helena, tentou afastar investidores de Dário. Mas Dário o demitiu definitivamente, sem dó, sem hesitação. Você teve anos de lealdade e jogou tudo fora por orgulho e controle. Não quero mais você na minha vida. Leandro saiu da mansão pela última vez, derrotado, e a casa finalmente respirou livre. Helena deixou de ser apenas faxineira. Com o apoio de Dário, voltou a estudar. Fez cursos, aprendeu gestão, e juntos criaram uma pequena empresa de serviços de limpeza e manutenção que empregava outras mulheres em situação parecida com a que ela vivera. Dário aprendeu que confiança não era fraqueza. E que amar não era se expor ao perigo, era se abrir para a vida. Os meninos cresciam felizes, seguros, amados por 2 adultos que escolheram ser família, não por sangue, mas por vontade. 8 meses depois do primeiro beijo no jardim, a vida na mansão estava completamente diferente. Dário e Helena se casaram numa cerimônia pequena, apenas com pessoas queridas.
Miguel e Rafael foram os padrinhos. Usaram ternos pela primeira vez e estavam mais felizes do que nunca. A mansão não era mais um mausoléu silencioso, era um lar. Havia risadas, havia música, havia vida. Dário agora trabalhava menos e vivia mais. Descobriu que felicidade não estava em contratos assinados, mas em jantares em família, em ajudar Miguel com lição de casa, em assistir Rafael desenhar por horas. Helena, por sua vez, floresceu. Não apenas como esposa, mas como empresária, como mulher que recuperou a confiança e a alegria. E então, numa manhã de terça-feira, ela acordou passando mal. Dário ficou preocupado. Quer que eu chame um médico? Não precisa, deve ser algo que comi. Mas passou mal de novo no dia seguinte. E no outro. Até que Helena teve uma suspeita. Comprou um teste de farmácia, fez escondida. E quando viu o resultado, sentou-se no chão do banheiro chorando. Dário bateu na porta. Helena, está tudo bem? Ela abriu a porta, segurando o teste. Os olhos vermelhos, mas o sorriso enorme. Estou grávida. Dário ficou paralisado. Grávida? Sim, de verdade, de verdade. Ele a abraçou com força, sem acreditar. A gente vai ter um bebê? Sim. Dário começou a rir. Aquela gargalhada profunda que tinha voltado à sua vida junto com Helena e os meninos. Nos meses seguintes, durante o ultrassom para verificar a saúde do bebê, eles receberam a novidade do médico. Vocês vão ter 2 bebês, 2 meninas. Parabéns. Dário se afastou, olhando para Helena sem acreditar. E então começou a chorar. Lágrimas entre sorrisos de pura felicidade. Quando contaram para Miguel e Rafael, os meninos ficaram eufóricos. A gente vai ter irmãs? Perguntou Rafael. Vão, 2. Miguel sorriu. Então vamos ser 4, como uma verdadeira família. Dário abraçou os 2. Sempre fomos uma verdadeira família, Miguel. Desde o dia em que vocês desenharam no meu rosto. As gêmeas nasceram 6 meses depois. Luna e Serena. 2 meninas saudáveis, calmas, perfeitas. Quando Dário as segurou pela primeira vez, chorou. Chorou pela vida que quase não teve. Chorou pela felicidade que quase recusou. Chorou de gratidão. Miguel e Rafael se tornaram os irmãos mais cuidadosos do mundo. Protegiam as pequenas, ajudavam a trocar fraldas, cantavam para elas dormirem. E Dário finalmente entendeu. Confiança não era algo que se testava com armadilhas. Confiança era algo que se construía todos os dias, com gestos simples, com escolhas conscientes, com amor. Ele não precisava mais fingir dormir para saber quem era digno de estar ao seu lado. Porque as pessoas certas mostravam isso naturalmente, com desenhos no rosto, com abraços sinceros, com a vontade genuína de fazer o outro sorrir. Numa noite, enquanto todos dormiam, Dário subiu ao escritório. Abriu a gaveta antiga e pegou o desenho amassado que guardara há tanto tempo. O sol amarelo com o rosto sorridente, para o homem triste. Ele não era mais aquele homem. Agora era apenas um pai, um marido, um homem feliz. 6 anos depois. O sol entrava pelas janelas enormes da mansão, iluminando a sala, onde agora havia brinquedos espalhados de forma organizada, almofadas coloridas em todos os sofás e paredes cheias de fotos e desenhos. 6 anos tinham passado desde aquele dia transformador em que 2 canetinhas mudaram tudo para sempre. Miguel e Rafael tinham 12 anos agora. Cresceram, continuavam inseparáveis, mas cada um com personalidade bem definida. Miguel, sempre sério e pensativo, adorava xadrez, matemática e ciências. Queria ser engenheiro, talvez arquiteto, ainda não decidira. Rafael, criativo e expansivo, desenhava sem parar. Suas obras já tinham sido expostas em pequenas galerias de arte infantil. Sonhava ser artista, talvez designer. O futuro era cheio de possibilidades. As gêmeas, Luna e Serena, agora com 6 anos,
corriam pela casa com energia infinita. Luna era a mais falante. Fazia 1000 perguntas. Queria entender tudo. Por que o céu é azul? Por que as plantas crescem? Por que as pessoas são diferentes? Serena era mais observadora, mais calma, mas igualmente curiosa. Apenas processava internamente. Ambas adoravam os irmãos mais velhos. Seguiam Miguel e Rafael por toda parte. Queriam fazer tudo o que eles faziam. E os meninos tinham paciência infinita com elas. Helena estava na cozinha preparando o almoço de domingo. Tradição sagrada. Toda a família junta. Sem celular, sem trabalho. Apenas conexão. Sua empresa agora tinha 3 filiais. Empregava 72 mulheres. Mudava vidas diariamente. Ela tinha se tornado referência. Era convidada para palestras, para entrevistas, para contar sua história. Mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca perdeu a humildade. Nunca deixou de ensinar aos filhos o valor do trabalho honesto e da dignidade. Dário entrou na cozinha por trás e a abraçou pela cintura. Gesto cotidiano, mas que nunca perdeu o significado. Precisa de ajuda com alguma coisa? Você na cozinha? Ainda me surpreende depois de todos esses anos. Estou tentando ser útil sempre, aprendendo ainda. Helena riu e se virou para beijá-lo. Beijo rápido, mas cheio de amor acumulado. Você já é útil, todos os dias, de todas as formas. Dário olhou ao redor. Ouviu as risadas das meninas brincando na sala. Ouviu Miguel e Rafael discutindo animadamente sobre algum jogo. Ouviu a vida pulsando em cada canto daquela casa que um dia fora tão vazia. Sabe o que eu pensei hoje pela manhã? O quê? Que se aquele dia não tivesse acontecido, se os meninos não tivessem desenhado no meu rosto com aquelas canetinhas, eu ainda estaria completamente sozinho. Vivo, mas não vivendo. Helena passou a mão no rosto dele com ternura acumulada de anos. Mas aconteceu, e você não está sozinho, e nunca mais vai estar. Isso é promessa. Dário concordou, emocionado. Eu tinha tanto medo de confiar, tanto medo de me machucar de novo, que construí uma prisão enorme ao meu redor. Paredes altíssimas, e foram 2 crianças de apenas 6 anos que me mostraram que eu estava desperdiçando a única vida que tenho. Eles te mostraram que bondade genuína existe, que vale a pena acreditar, que vale a pena arriscar. Valeu infinitamente cada segundo. Naquele momento, Rafael entrou correndo na cozinha segurando um caderno. Pai, olha o novo desenho que fiz, é da família toda. Era um desenho elaborado, realista para uma criança de 12 anos. Mostrava Dário, Helena, Miguel, Rafael, Luna e Serena. Todos de mãos dadas em frente à mansão, sorrindo, juntos. Dário pegou o desenho com cuidado. Sentiu os olhos marejarem como sempre acontecia com esses gestos. Está perfeito, filho, realmente perfeito. Vou emoldurar e pendurar no meu quarto, ao lado daquele primeiro que fiz quando era pequeno. O menino saiu correndo novamente. Miguel apareceu logo depois, mais calmo como sempre. Pai, posso fazer uma pergunta? Sempre, filho, sempre. Você ainda se lembra daquele dia, quando a gente desenhou no seu rosto? Dário sorriu largo. Lembro como se fosse hoje. Cada segundo, cada detalhe. É impossível esquecer. A gente realmente achou que você ia ficar muito, muito bravo. Eu deveria ter ficado, mas em vez disso, ri. Porque vocês me mostraram algo que eu tinha esquecido completamente. O quê? Que ainda existem pessoas genuinamente boas neste mundo. Pessoas que fazem coisas sem esperar absolutamente nada em troca. Só porque querem ver o outro feliz. Só porque acreditam que bondade importa. Miguel sorriu daquele jeito maduro dele. A gente só queria que você sorrisse. Parecia tão triste. E eu sorri. E continuo sorrindo até hoje. Por causa de vocês. De todos vocês. Miguel abraçou o pai com força. Não era mais o abraço de criança pequena. Era abraço de pré-adolescente. Mas igualmente significativo. Eu te amo, pai.
Eu também te amo, filho, mais do que consigo expressar. À tarde, a família inteira se reuniu no jardim para um piquenique, tradição iniciada anos atrás. Estenderam toalhas coloridas na grama, colocaram comida no centro, conversaram, riram, brincaram. Luna e Serena correram até Dário pedindo colo simultaneamente. Ele pegou as duas, uma em cada braço, pesadas agora, mas ele não reclamava nunca. Pai, conta aquela história de novo, pediu Luna animada. Qual história, meu amor? A história de quando os irmãos desenharam no seu rosto e mudaram tudo. Dário riu. De novo? Já contei essa história 1000 vezes pelo menos. Mas a gente gosta muito. É a melhor história, insistiu Serena. Está bem, mas vocês vão ter que me ajudar a lembrar os detalhes. E ali, no jardim ensolarado de uma tarde de domingo, rodeado pela família que escolheu construir, Dário contou mais uma vez a história que mudou sua vida completamente. Contou sobre a solidão, sobre o medo, sobre as paredes que construíra, sobre o teste que armara, sobre 2 meninos que, em vez de pegar objetos valiosos, escolheram desenhar felicidade no rosto de um homem triste. Contou sobre as canetinhas coloridas, sobre o sol amarelo, sobre o coração vermelho, sobre o sorriso azul torto, sobre as estrelas verdes. Contou sobre como aquele gesto simples, inocente, puro, tinha quebrado anos de desconfiança, tinha derretido muros impossíveis, tinha mostrado que amor ainda existia. As meninas ouviam fascinadas. Miguel e Rafael sorriam, conhecendo cada palavra. Helena chorava discretamente, como sempre fazia quando essa história era contada. E então, concluiu Dário, eu percebi algo muito importante, algo que mudou tudo. O que, pai? Perguntaram as gêmeas em coro. Que confiança não se vigia com testes ou armadilhas. Confiança se constrói todos os dias, com escolhas, com presença, com amor verdadeiro e constante. E você confia na gente agora? Perguntou Luna. Confio completamente, em cada um de vocês, porque vocês me mostraram dia após dia que merecem essa confiança. Serena abraçou o pescoço dele. E você também merece, pai. Você é o melhor pai do mundo todo. Dário sentiu as lágrimas descerem. Não tinha vergonha delas, não mais. Obrigado, meu amor. Vocês todos me deram a família que eu nem sabia que precisava. Helena se aproximou, sentou-se ao lado dele, segurou sua mão. E você nos deu um lar, segurança, amor, tudo. Miguel, agora com seus 12 anos e sabedoria crescente, falou. No fim, todos nós nos salvamos, juntos. Foi trabalho de equipe. Rafael concordou. E começou com 2 meninos, 2 canetinhas coloridas e um coração que precisava sorrir de novo. Todos riram, abraçaram-se, ficaram ali, no jardim, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E Dário olhou para cada rosto ao redor dele. Sua esposa amada. Seus 4 filhos perfeitos. Sua família construída com escolhas conscientes. Sua família baseada em amor verdadeiro. Não era perfeito. Tinham problemas como qualquer família. Discutiam, discordavam. Tinham dias ruins, mas sempre voltavam um para o outro. Sempre escolhiam o amor. Sempre construíam pontes em vez de muros. E isso, Dário finalmente entendera, era o que realmente importava. Não dinheiro, não posses, não controle, não testes. Apenas amor. Amor que escolhe confiar. Amor que escolhe acreditar. Amor que escolhe ficar. Todos os dias. Para sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Dário e Helena ficaram sozinhos na varanda, olhando as estrelas. Em silêncio confortável. Você é feliz? Perguntou Helena de repente. Dário pensou, realmente pensou. Sou. Pela primeira vez na vida, posso dizer com absoluta certeza, sou completamente feliz. Eu também. E nunca imaginei que seria possível. Depois que meu primeiro marido faleceu, achei que felicidade tinha acabado para mim. Mas não acabou.
Apenas esperava o momento certo. E chegou, com 2 meninos travessos e suas canetinhas coloridas. Eles riram, sempre riam quando lembravam. Sabe o que ainda me impressiona? Disse Dário. O quê? Como tudo mudou rápido, como bastou um gesto, um momento, uma escolha, e minha vida inteira virou do avesso, para melhor. Acho que a vida está sempre oferecendo esses momentos, essas portas. Só precisamos ter coragem de entrar. Eu quase não tive. Quase deixei o medo vencer. Mas não deixou, e isso é o que importa. Dário a puxou para mais perto, beijou o topo da cabeça dela. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando fui injusto, mesmo quando testei vocês daquele jeito horrível. Obrigada por se permitir mudar, por escolher confiar, por escolher amar. Ficaram assim por mais tempo, abraçados, completos, em paz. E Dário soube, com cada fibra do ser, que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não na mansão luxuosa, não no dinheiro acumulado, não nos negócios bem-sucedidos, mas ali, naquele abraço, naquela família, naquele amor construído dia após dia. Começara com desconfiança, com testes, com medo, mas terminara com amor, com confiança, com vida plena. E tudo por causa de 2 meninos de 6 anos que acreditaram que um homem triste merecia sorrir. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.